A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. Carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, lemos assim. 2 Pedro 2:2 está escrito: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Diz que os falsos profetas e falsos doutores vão introduzir heresias de perdição, vão acabar negando o nome do Senhor que os resgatou. E pior, verso 2, muitos seguirão as suas dissoluções, pela qual será blasfemado o caminho da verdade. Interessante essa frase, o caminho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no Novo Testamento, diversas vezes vamos encontrar a frase, o caminho da verdade. Aqui em 2 Pedro menciona que aqueles falsos mestres e doutores e falsos profetas que estavam introduzindo secretamente heresias para desviar o povo do caminho da verdade. Portanto, no dia de hoje eu quero usar como tema 7 caminhos que o crente deve andar. Primeiro caminho, o caminho da verdade. É muito importante que o crente ande no caminho da verdade, fale a verdade, o crente não ande com a mentira ou espalhando mentiras, não é falando mentiras, porque o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia diz claramente em Efésios 4, verso 25, pelo que deixai a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então é muito importante que o crente ande no caminho da verdade. Vamos ao segundo ponto. O importante é que o crente também ande no caminho da justiça. 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz: Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo se desviaram do santo mandamento que lhes fora dado. Portanto, o crente deve andar no caminho da verdade e no caminho da justiça. Pedro até chega a dizer que para alguns era melhor não conhecer esse caminho da justiça, principalmente se ele se desviou dessa justiça, da justiça divina. Portanto, o crente deve andar, primeiro, no caminho da verdade. Segundo, o crente deve andar no caminho da justiça. Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz: E não conheceram o caminho da paz. Olha aí mais um caminho pelo qual nós devemos andar, o caminho da paz. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Também a Bíblia diz: quando depender de vós, e se depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos, capítulo 12, verso de número 18. Então, esses não conheceram o caminho da paz. 3 caminhos que o crente deve andar: o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da paz. Mas não para aí, vamos para o livro de Jó. Jó, capítulo 38, versículo de número 19. Jó 38, verso de número 19, é o próprio Deus aqui falando. E ele faz uma pergunta a Jó: onde está
o caminho da morada da luz? O caminho da morada da luz é uma pergunta. E quando as trevas, onde está o seu lugar? O caminho da morada da luz. Eu vou chamar aqui o caminho da luz. Se é a morada da luz, é onde a luz mora. Portanto, é o caminho da luz. O crente deve andar na luz, como Cristo na luz e está. Olha só, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E João declara que nós devemos andar na luz. Caminho da verdade, caminho da justiça, caminho da paz, caminho da luz. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 11. Provérbios 4:11. Lemos assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. O caminho da sabedoria. Que o crente tenha sabedoria, que o crente ande em sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Primeiro, o caminho da verdade. Segundo, o caminho da justiça. Terceiro, o caminho da paz. Quarto, o caminho da luz. Quinto, o caminho da sabedoria. Vamos para o sexto caminho. E o sexto também está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6, verso 23. Diz, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz. Olha aí a luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. O caminho da vida. O crente deve andar no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da paz, no caminho da luz, no caminho da sabedoria, no caminho da vida. E para encerrar, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17, diz, esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O caminho da salvação. Que nós possamos anunciar o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo, aqueles que anunciam o caminho da salvação. 7 caminhos que o crente deve andar. Primeiro, o caminho da verdade. Segundo, o caminho da justiça. Terceiro, o caminho da paz. Quarto, o caminho da luz. Quinto, o caminho da sabedoria. Sexto, o caminho da vida. E sétimo, o caminho da salvação. Cuidado para não andar no caminho da perdição. Que Deus nos guarde e que nós caminhemos pelo caminho da salvação. 7 caminhos em que o crente deve andar. Deus abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para amigos e familiares. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.